Boa tarde, queridos alunos da Escola Santa Marcelina Marcelo Cândia BR. Aqui é a professora Rosinete, professora de História do sexto ano A, B e C. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que é a Mesopotâmia. Está na nossa nova apostila na unidade 1. Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. Ela é considerada o berço da civilização porque foi nesta área que surgiram as primeiras cidades históricas. Como nós podemos ver, ela é conhecida como terra entre rios porque a sua localização fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Como vocês podem ver nesta imagem, esses pontilhos vermelhos que aparecem aí são as primeiras cidades históricas. Além disso, além das cidades, estão apresentando o rio Tigre e o rio Eufrates com essa setinha. Ao lado do rio Tigre, nós temos as montanhas de Zagreb. E, além das montanhas, nós vamos ver também os desertos nesta região. A geografia da região da Mesopotâmia ela é marcada pela presença de montanhas, desertos e um clima quente e seco em grande parte do ano. Ao fundo da imagem, vocês podem observar o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico é uma fonte muito grande de petróleo. Quando se fala em Mesopotâmia, nós utilizamos esse termo para denominar uma das primeiras civilizações da antiguidade. Mas nós devemos ver que atualmente a Mesopotâmia se localiza no que hoje chamamos Iraque. O Iraque se localiza no continente asiático. Portanto, qual é a localização atual da Mesopotâmia? Iraque. Não esqueçam disso, tá bom? Então, vocês podem perceber aí as primeiras cidades da Mesopotâmia que surgiram nos fins da pré-história. Crescente Fértil. Crescente Fértil é o nome que nós damos a uma região do Oriente Médio, assim também como a África, porque abrange as primeiras civilizações da história, que é a Mesopotâmia, que é banhada pelo rio Tigre e Eufrates, e o Egito, que é banhado pelo rio Nilo. Como vocês veem, Crescente Fértil nos remota ao nome de uma lua, uma fase de uma lua, a lua crescente. Por quê? Porque a localização, vocês podem observar os pontilhos que formam um desenho de uma lua crescente. Tá? Essas regiões, essas civilizações, elas também são conhecidas como civilizações fluviais. Fluviais dá-se por conta dos rios, águas dos rios. Fluviais significa água dos rios. Flu com F. Fluviais, águas dos rios. Então, essas civilizações como Mesopotâmia, Egito, China, entre outras civilizações que são consideradas civilizações fluviais, elas se desenvolveram a partir das cheias dos rios, propiciando a agricultura. Os principais povos da Mesopotâmia. Nós vamos ver nesta página de slide os principais povos, eles se classificaram em 5 principalmente, que são os povos sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Cada um desse povo, aí nós temos a história dele, né? O período histórico deles. Os sumérios viveram entre os anos de 4.000 anos a 1.900 anos antes de Cristo. O seu principal líder era o Patesi, que era um rei. As principais cidades, estados dos sumérios era Uruk, Nippur, Lagash. Cidades-estado, porque cada cidade dessa tinha sua liberdade de cobrar impostos e de criar suas próprias leis. Quais foram as características dos sumérios? Ou seja, o que eles fizeram de muita importância na Mesopotâmia? Os sumérios criaram a primeira escrita, chamada escrita cuneiforme, e eles também fizeram construções dos primeiros templos chamados zigurates, que logo nós vamos ver uma imagem deles. Os acádios foram os povos que dominaram os sumérios.
A história deles ocorre entre o ano de 2300 a 2100 a.C. Os acádios eram liderados por Sargão I, que era conhecido como Rei dos Quatro Cantos. As suas principais cidades eram Agadir, Sipar, Babilônia. Suas principais características foi a unificação da região, que anteriormente era dos sumérios, e a incorporação da própria cultura sumeriana, pois os acádios incorporaram a escrita dos sumérios, ou a cultura dos sumérios, boa parte dela através da escrita, a escrita cuneiforme. Eles também incorporaram a sua cultura. Os amoritas de amorreus, né? Amorreus na Bíblia. Então, eles viveram no período de 1900 a 1600 a.C. Seu principal líder era o rei Hammurabi. Hammurabi foi o principal rei deste primeiro Império Babilônico. Por que Império Babilônico? Porque a principal cidade dos amoritas era a Babilônia. Babilônia, ela é conhecida tanto no Antigo Testamento da Bíblia, como também em algumas novelas que vocês possam ter assistido com os pais de vocês, não sei. A Babilônia dos amoritas era liderada por Hammurabi, formando-se o primeiro rei babilônico, ou o primeiro Império Babilônico. Suas principais características foi a criação de um código de lei chamado Código de Hammurabi e a expansão comercial para outras regiões, como o Egito. Os assírios. Os assírios, sua história é marcada entre os anos de 1200 a 612 a.C. Seu principal líder é o rei Assurbanipal. Lembrem-se daquela imagem que vimos na nossa apostila, no início dela, que eu falei a respeito? É o rei Assurbanipal. Ele era conhecido como um rei altamente estrategista de guerra, era um rei conhecido entre todas as regiões como um rei poderoso na guerra. As principais cidades assírias, aqui nós vamos ver Assur e Nínive. Nínive, uma cidade também conhecida no Antigo Testamento da Bíblia. As características do Império Assírio era de um exército forte e violento, realmente tornava-se porque eles tinham bastante estratégias de guerra e utilizavam armas eficientes naquele período. E uma das características culturais dos povos assírios foi a criação de uma biblioteca de Nínive, provavelmente na cidade de Nínive. Os caldeus. Os caldeus, eles dominaram os assírios. Como vocês podem observar, cada povo desse, eles acabam dominando os povos anteriores. Os caldeus foram liderados pelo rei Nabucodonosor II. Os caldeus viveram entre os anos de 612 a 539 a.C. Suas principais cidades, é claro, novamente a Babilônia entra neste cenário da história, tornando-se a capital deste império, assim como no primeiro império, liderada pelo rei Hammurabi. Aqui, no segundo império, nós vamos ver Nabucodonosor. Nabucodonosor II, no caso, quais foram suas principais criações características? Foram as conquistas territoriais, ele expandiu seus territórios, construções do Jardim Suspenso e de Zigurates, como a famosa conhecida Torre de Babel, também na Bíblia, e o cativeiro da Babilônia. A cidade de Ur, cidade sumeriana. Esta cidade ela é muito conhecida porque dela se originou Abraão. Abraão, que é o primeiro patriarca da religião dos hebreus e precisamente do cristianismo, ele surgiu da cidade de Ur, Mesopotâmia, e de lá ele saiu para a terra prometida que Deus havia prometido a ele, Canaã.
Então, vocês podem perceber nesta imagem como esta cidade era bem estruturada. Vejam só, essa cidade ela era toda rodeada por muralha, como vocês podem observar. Isso explica o fato de que os povos, mesmo na antiguidade, eles temiam os ataques dos invasores. Como vocês podem ver no fundo, havia os mais diversos profissionais, ali ao centro da cidade. Bem na parte central mesmo, configurando a cidade, existe o Palácio do Rei. Por quê? Porque era lá onde estava a maior autoridade da Mesopotâmia. Além do Palácio do Rei, que vocês podem ver, existe próximo a este Palácio do Rei um templo que é chamado de Zigurate, que é exatamente o templo conhecido para os mesopotâmicos. Além disso, nós vamos ver um porto. Este porto era onde saía e entrava carregamentos de produtos para outras cidades. Próximo a esse porto existe um canal de irrigação. O canal de irrigação, como vocês podem ver, é um local onde eles desenvolviam a agricultura. E estes canais de irrigação, vocês podem observar que ao lado dele tem um grande rio, sendo o famoso rio Eufrates, um dos rios que formam a Mesopotâmia. Lembram? Mesopotâmia significa terra ou entre rios. Terra entre rios, quais são os rios? Rios Tigre e rio Eufrates. Aqui, no caso, esses canais de irrigação eram banhados pelo rio Eufrates. Ok, galerinha? Nas atividades econômicas, quando nós estudamos toda essa história, nós vamos ver as principais atividades econômicas. As atividades econômicas da Mesopotâmia, a principal dela era a agricultura, tá? A agricultura é seguida por pecuária. Mas eles trabalhavam só com isso? Não, existia também o comércio e o artesanato. Só que a principal era a agricultura, porque a formação desta civilização, como outras civilizações antigas, da antiguidade, elas se formaram através da agricultura. Só para recordarmos, a agricultura ela foi criada no período neolítico, lá na pré-história, que nós estudamos também já, e por conta da agricultura, o homem teve que passar mais tempo na espera da colheita. Por conta disso, formou-se as primeiras comunidades, cidades, seguida por estados e depois as grandes civilizações. E neste período da pré-história, conhecido como Neolítico, também foi possível a domesticação de animais, que os animais passaram a ser tanto domesticados, como eles passaram também a desenvolver certo tipo de pecuária, como também foram criados feito a utilização, foram trabalhados e desenvolvidos produtos com a utilização de cerâmicas, tá? E por conta disso, houve o quê? Um aprimoramento na Mesopotâmia. Aqui vocês vão ver que em certas épocas do ano, o rio Tigre e o rio Eufrates, eles inundavam. E quando eles inundavam, suas cheias eram capazes de fertilizar o solo, a terra. E fertilizando esse solo com seus nutrientes, favorecia ainda mais o desenvolvimento da agricultura e possivelmente da pecuária, que são as principais atividades econômicas da Mesopotâmia. Observem esta imagem e vejam a utilização de animais para arar a terra, como os bois que vocês estão vendo aí, empurrado como arado por um homem. Vocês estão vendo os diversos tipos de atividades artesanais. Vocês estão vendo também imagens de homens fazendo carregamento, utilizando o porto do rio Eufrates, entre outras evidências que podem ser observadas nesta imagem. Sistema político e econômico da Mesopotâmia. Quando nós vamos ver o sistema político ele é criado com a formação do Estado. Quem é que lidera?
Aqui no caso da Mesopotâmia, nós vamos ver que a monarquia era liderado por uma monarquia. Monarquia. O que é monarquia? Mono quer dizer um, quia governo, governo de uma só pessoa. E a monarquia, ela é hereditária, ela é passada de pai para filho. Aqui no caso, a monarquia era chamada monarquia teocrática. Por que teocrática? Porque eles acreditavam que o rei era considerado uma divindade, era escolhido pelos deuses. O Estado controlava os trabalhos agrícolas, então isso faz parte do poder político, o controle de todos os trabalhos de desenvolvimento da agricultura, e não havia mobilidade social. O que significa dizer sem mobilidade social? As pessoas não poderiam se ascender socialmente. Quem era camponês tinha que permanecer camponês. Quem era funcionário do Estado continuava funcionário do Estado. Quem era sacerdote, quem fazia parte da nobreza, continuava fazendo parte da nobreza. Ou seja, a sociedade ela era dividida em alguns grupos e estes grupos não poderiam ser modificados. Por isso é que tem sem mobilidade social. Compreendido, galerinha? Agora vamos para a economia. A base da economia era a agricultura, como vimos anteriormente. Além da agricultura, havia o comércio. Este comércio era desenvolvido pelas passagens de caravanas para o exterior. Como ocorria essas passagens de caravanas? Eles viajavam para locais próximos, regiões próximas, como o Egito, no caso, e lá eles de certa forma, formavam suas tendas, colocavam suas tendas para a venda de seus produtos. Uma outra característica econômica era o artesanato, e neste artesanato era desenvolvido, produzido joias e bijuterias, tá? Além de armamentos que o próprio exército utilizava. Bom, estamos quase chegando ao final e aqui nós vamos ver os zigurates. Os zigurates e o Mesopotâmia e seus templos. Nos templos da Mesopotâmia nós vamos ver que o principal deles era os zigurates. Os zigurates, na verdade, eles representavam a morada dos deuses na terra e neste local os mesopotâmicos faziam diferentes rituais como oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais. Mas os zigurates só serviria para isto? Não, tá? Os zigurates eram os templos dos mesopotâmicos porque os mesopotâmicos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? E no topo do templo, lá em cima, era onde eles faziam seus estudos astronômicos. Eles estudavam astronomia e astros. Os astros, para eles, simbolizavam os desejos dos deuses. Tá? E embaixo, bem no interior dos zigurates, eles desenvolviam o comércio, a prática comercial era feita no interior dos zigurates, onde eles faziam trocas de produtos. Os zigurates serviam tanto para a realização de rituais dos sacerdotes da Mesopotâmia, como também era local de estudo dos astros, assim também como para a realização de práticas comerciais. Vejam a construção deste templo, gente. Observem a estrutura desses templos, tá? E nós vamos ver o desenvolvimento da arquitetura. A arquitetura aí está bem projetada. Aspectos culturais e científicos. Na Mesopotâmia, nós vimos que a religião era politeísta, ou seja, a crença em vários deuses. E um dos deuses da Mesopotâmia muito conhecido era o rei Marduk, que também está no Antigo Testamento. A religião ela foi muito importante para esses povos culturalmente, que acabou favorecendo o desenvolvimento de outras ciências, como a matemática e a astronomia, provavelmente também a escrita. Por meio dela por meio da religião, foi desenvolvido matemática, astronomia e escrita. A matemática serviu para construções de obras como zigurates e templos, porque o trabalho de engenharia
requer conhecimentos matemáticos, astronomia. No campo da astronomia e da astrologia, nós vamos ver que os mesopotâmicos criaram os chamados zodíacos, signos, horóscopos, como alguns denominam. O que são? Que são aqueles horóscopos que todo mês existe, durante os meses do ano, né? A escrita também foi desenvolvida a partir daí, a chamada escrita cuneiforme, que é a escrita que foi criada pelos povos sumérios. Aí nós vamos ver uma tábua de argila com todos os signos ou símbolos representados pela escrita cuneiforme, que na verdade forma-se um grande texto aonde nós estamos vendo aqui. Código de Hammurabi. Quem foi Hammurabi? Só recordando, Hammurabi foi o primeiro rei do primeiro Império Babilônico, tá? Nós vamos ver que o Código Hammurabi foi uma lei criada pelo rei Hammurabi, por isso que recebe o nome de Código de Hammurabi. Esta lei era uma lei altamente severa que servia para cessar os crimes que ocorriam na Babilônia naquele período. O Código de Hammurabi representa um dos primeiros conjuntos de leis criados na história. Acredita-se que ele foi escrito pelo próprio rei Hammurabi por volta do ano 1772 a.C. e foi encontrado numa expedição francesa no ano de 1901 na própria região da Mesopotâmia, que hoje se chama Iraque. Este código ele é baseado na lei de Talião, olho por olho e dente por dente. As 281 leis foram dispostas nele que possuíam regras e punições para eventos da vida cotidiana. Por quê? Isso aconteceu por quê? Porque nesta época os juízes não tinham uma lei escrita para se basear. Então as pessoas cometiam todos os tipos de crimes, né, que nós sabemos que ocorrem hoje na nossa sociedade. Mas uma forma de acabar com essa criminalidade que ocorria na Mesopotâmia, em especial na Babilônia, o rei Hammurabi criou este código que era baseado na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Como isso acontecia? Se um engenheiro naquela época construísse uma casa, a casa caísse e matasse o filho do dono da casa, o filho do engenheiro também deveria morrer, da mesma forma. Só que com uma coisa que não é muito legal. O que era isto, gente? Nesta época existiam muitos escravos, e os escravos eles eram propriedades do seu senhor. Quando um senhor ele era condenado por um crime naquela época, ele poderia dar o seu escravo para sofrer a punição. E aí nós vamos ver que o código não era tão justo, né? Então, logo abaixo vocês vão ver também a escrita cuneiforme na verdade, no código de Hammurabi. Bem embaixo tem esta pedra que nos traduz um pouco desta lei, tá?